Seja bem-vindo a mais um Eu Conto, Você Conta. Eu sou o Marcos Saraiva, o seu host de sempre. Mas comigo hoje não temos o convidado de sempre. Nós temos o ilustre, o terrível André Bianco. André Bianco, meu áudio tá legal aí, amigo, para todo mundo ouvir, porque Tá perfeito. a sua curva tá aqui maravilhosa, a minha tá tímida. Mas é Se isso tá aí, ouvindo depois bem, tá tudo certo. o software dá uma ajeitada, isso aí é o de menos, cara. Que show. Cara, para mim é uma satisfação. Eu gosto demais de conversar com vocês, escritores, escritoras que entram em contato comigo, porque eu gosto de contar história, então pronto, tá tudo certo. A gente é contador de história, né? Então contar Somos. história é muito bom. Na verdade, eu queria começar essa com nossa conversa. Diga Eu queria aí. fazer, eu queria fazer uma pergunta, mas aí, como a gente é contador de história, eu posso até contar uma história antes. Boa, boa. Que é a seguinte: é, ano o quê? Eu acho que é ano 2000, 2001. Uhum. Um certo livro chamado Os Sete conseguiu encontrar um caminho para minha estante, lá em Uau, São Gonçalo, Rio de uau. Janeiro. Eu estava com 14, 15 anos mais ou menos, Hum, aquela capa preta com aquelas letras vermelhas. isso. Tem Aquelas letras, gente que não elas eram... acredita em vampiros. Aquela Exatamente. Aquelas letras, tagline ali. elas eram metálicas, não eram? Não, não. Não? Depois, o set foi sofisticando, depois foi mudando, Ah, mas os olhos vermelhos foram mantidos por mais de uma década, eu acho. aquela capa era muito Aliás, os legal. olhos não, o olho vermelho. Que é É... metade do rosto do meu compadre. Já que é para contar a história, a gente conta todas as histórias. Como assim? Meu, Era um amigão seu? um amigão meu, que era fotógrafo, né? Aquela capa foi cometida por dois irmãos, colegas de escola, né? E que mais tarde viraram colegas de vida. E o Rodrigo, que é o vampiro, né? Que está lá na capa, fotógrafo e foi modelão lá, me emprestou metade da cara lá. Eu só fiz o clique através, no tempo pré-Bluetooth ou Wi-Fi, né? A máquina analógica, mas ele tinha uma extensãozinha, eu só bati um clique a certa distância ainda, assim, no estúdio. Ele trabalhava no estúdio fotográfico, nós tomamos ali o estúdio por uma noite e ali foi feita a foto que foi para a capa. Para eu contar a história da capa, uau, é um tempo. Porque todo autor que se preze ou devaneia, ele tem a primeira versão da capa na mente, né? E eu tentei desenhar a versão da capa mais ou menos para esboçar para o Christian, que ele é design gráfico e tantas outras coisas, e naquela época, né, uau, trabalhando em gráficas, inclusive na gráfica que publicou a minha versão, a versão que eu cometi, né, a versão independente, o Christian pegou o desenho da minha mão, olhou, amassou, não estou brincando, ele amassou e jogou assim na lixeirinha do lado, pode deixar que eu vou pensar numa capa para o seu livro. O que era o desenho que ele jogou fora assim? Eu botei o icônico viaduto de Osasco, ali do centro, do Power Center de Osasco, onde depois inverno faria nevar e tal, né? Tipo, a ideia, eu falei, então, ele tem um vampiro que congela tudo. Podia fazer o viaduto de Osasco coberto de neve. Ele começou a amassar. Não, peraí. Para você ver como é que a gente não tem. Eu sou parecido com você nesse sentido, porque eu não tenho uma boa visão visual, então não, porque eu imaginei
Osasco debaixo de neve seria uma ideia interessante de capa, mas ele amassou e jogou Interessante, fora. interessante. Podia ser uma boa quarta capa, algum material agregado, mas eu confiei no Christian porque ele tem sempre teve, entre todos nós, sempre foi o melhor em. Primeiro eram as competições de desenho na escola, né? Eu e o Rodrigo desenhávamos e o Christian vinha lá e acabava com a gente. Ele é um artista Sempre mesmo, tem um, mesmo. né? E trabalhou na UMAP, para ter ideia, a UMAP BBDO, uma das maiores agências de marketing, fazendo a montagem. Hoje a gente, em tempos de inteligência artificial, né? A montagem era feita com colagens, eu não lembro o nome dessa técnica, mas ele fazia aquela preparação das páginas que iam para os clientes e tal. Eu não lembro agora o nome, ficou já perdido no passado. Mas era desse naipe, coisas que eram desenhadas, ilustrações feitas ali a diversos tipos de canetas. Uau, né? E ele era um profissional disso, moleque. Eu e ele tivemos essa pecha, essa coisa. A gente chegava na Fundação Bradesco, onde estudávamos, éramos heróis ali. Ele trabalhava na UMAP, eu trabalhava na Rádio Jovem Pan. Aos 16 anos eu Muito legal. fui contratado como roteirista de humor. Pô, com Depois 16 anos? com 16 anos de idade. A palavra estava grudada comigo, bicho. Eu acho que eu não tinha outro caminho, não sei. Não sei. Ainda que não vingasse como um best-seller, e não falo isso para botar peso em nada, mas assim, para você levar uma vida com direitos autorais, né, você tem que vender muito livro. Uhum. Então, eu não pensava nisso ainda, em ser escritor. Eu estava ali dando. Tinha escrito já um livro em 2 cadernos universitários, livro história que nunca vai chegar à luz de nada, porque era tipo. Nunca, nunca? Não, nunca, tipo, ridículo. Eram os seus Mas, primeiros mas é ensaios, o né? que? Você tem 15 anos, é aquela É. coisa. Mas o storytelling estava ali já, naquela coisa. Né? E aos 16 anos, porque foi um concurso aberto a todos. Então não puderam me negar o concurso. E eu lembro muito, a secretária do Tutinha naquela época, a Vera Aranha, me olhar assim, perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: 16. Quando eu fui me inscrever, e era aberto a todos os ouvintes da rádio. Ela falou: mas 16 não pode, não pode. 16, está concorrendo jornalista, redator. Eu falei: olha, eu não sou muito de dar essas respostas virtuosas, assim, cheias de paixão de cara, mas naquele momento, né, foi interessante. Eu falei: olha, se eu já estou descartado, deixa eu fazer, Me só dá para uma ver como chance. é. Ela olhou assim e falou: tá bom. Aí, a primeira chefe da minha vida foi Rosana Herman, que é uma. Hoje ela trabalhou em tudo, né, já, né, com a palavra também, ela é tudo, escritora, roteirista. Não sei exatamente onde ela está agora, mas ela está sempre incrível, Rosana Herman. E me ensinaram muito ali. E aconteceu de 2 meses depois eu já ser alçado ao jornalismo. Aí o negócio ficou sério, gostei demais, demais, Mas demais. o engraçado é que eu acho, né, não sei se é porque é uma deficiência minha, mas eu considero comédia uma das coisas mais difíceis de se escrever, cara. Dificílimo. Ali é dificílimo. O que eu fazia ali, que era uma coisa louca. A gente entrava no estúdio com 18 pessoas, às Uau! vezes, para fazer Pandemônio. Pandemônio é o que precedeu o que depois se tornou conhecido pra caceta, lá com o Emílio Surita na Rede TV, Rede Isso e Aquilo, Pânico, né? Aham. Foi quase que na mão de outro grande DJ na época, né? E uau! E ali eu descobri o quanto escrever comédia era difícil. Você escrever uma coisa ali no teste,
você escrever uma coisa no ano, agora você ser engraçado every fucking day é difícil pra caramba, cara. E tipo, é um volume grande que a gente tinha que produzir de pequenas notícias, pegando aquelas coisas doidas que hoje está muito já manjado. Já, no Reels, por exemplo, é uma coisa que você vê acontecendo muito nos Reels de Instagram, YouTube, enfim, Uhum. shorts do YouTube e tal. Mas aquilo a gente tinha que escrever aos montes e não tinha internet, né? Não era aquilo. Mas eram 18 pessoas juntas tentando escrever uma peça ou eram 18 pessoas escrevendo Não, 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 obras não, não, não. separadas? Isso é muito, muito louco, né? A redação, nós devíamos ser em 7 ou 8 pessoas. Uhum. Osana Herman, a redatora-chefe. Aí 9, mas ela era estrela, ela fazia várias outras coisas ali. E quando a gente ia para o estúdio, estou dizendo assim, a rádio tem aquele, o FM ainda, aquela coisa de transgressão, né? Aquela Uhum. coisa do diferente, aquela coisa do desimportante, mas na luta de que as coisas fossem reconhecidas e tal. Naquele tempo em que, cara, era Legião arrebentando. Eu, É. moleque, 16 anos ali, cara, eu tava vivendo num paraíso muito louco ali, que eu tentava decifrar, porque eu tava misturado a esses adultos. Os meus companheiros de redação já estavam se formando em jornalismo na Casper Libero, para mim adultos com 25, 26 anos, né? Porque eu era um Quando a gente moleque. tinha 16, eles estavam longe, né? Eu estava no colégio, né, na Fundação Bradesco. É. E aí entravam pessoas de tudo que é outro departamento para brincar dentro do estúdio, para fazer ali as coisas que a gente tinha escrito também durante a semana e tal, para dar voz a personagens e tal. Era muito doido. Ah, Podia, se você quisesse fazer alguma coisa ali, eles permitiam. Vai lá, mete as caras, faz. é isso que é legal. Mas então agora eu tô começando a entender a origem de algumas coisas, né? Porque até tinha falado com você antes da gente começar a gravar aqui, a gente tem mais esse contato, a gente esse contato nosso começou quando a gente começou uma sala de autores para um projeto seu, Sim, né? sim, sim. Rebelde E, também, né? O Wolfpack. pois, exatamente, é um projeto seu. Você quer falar um pouco da Wolfpack? A gente vai crescendo esse assunto A gente cresce. até mesmo agora você puxando. É legal dar a sua impressão de alguém que chegou. E Marco, eu lembro muito de você no início tentando compreender, muito lógico no É, é um- a início. Wolfpack não fazia sentido para mim, André, porque ainda mais que agora você falando que você sempre vem desse background de trabalhar com escritores, uma equipe, né? Eu nunca tive experiência profissional de ser escritor, né? Eu escrevi sempre por hobby, então eu tentei levar Sim. a sério muito recentemente, assim, faz o quê? Uns 5 anos que eu estou estudando, estudando técnica. Foi aí que eu conheci o seu curso para aprender as técnicas de storytelling. E então eu era aquele escritor clichê, né? Eu ia a página em branco, sozinho, com a chuva, chovendo lá fora e tal, uma escrita super Agora, em solitária. Osasco chove agora. Exatamente. E aí, quando, né, vamos fazer aqui um projeto de livro com são 8 autores, né? Mais você. E Então, Jean, Jean, na verdade, eram 10 pessoas na sala discutindo um livro. Eu falei, não tem como isso dar certo. Porque vai ser cada um puxando o cobertor para um lado e a gente não vai conseguir fazer nada. não confiou no seu padawan, né? Exatamente. Você É, foi guiando lá a sala de 10 pessoas. É um desafio, né? mas eu lembrei muito, aliás, eu lembro muito isso, de você muito é, resistente no início. Eu percebia em você. Uau. Mas veja que eu deixei você se alimentar daquilo até que fizesse sentido para você.
a racionalidade venceu ao mesmo tempo. Eu posso estar enganado. Até é legal a gente lavar roupa suja aqui. Mentira, o pessoal acha que a gente brigou lá. Não é isso. Esse podcast é só pra gente discutir aqui e lavar a roupa. Aquele dia Lembra? que você me repreendeu na frente de mais 9. Não, eu acho que é muito difícil repreender autores dentro da Wolfpack, porque eu dou o tempo de isso amadurecer dentro de vocês também, porque cada sala é uma coisa e leva um tempo para a primeira impressão de vocês começar a entrar. E muita dinâmica, porque eu de verdade gosto da troca. Eu gosto do que os autores trazem. Eu não sequestro a história do André Bianco, né? Uhum. Apesar de eu trazer o plot inicial, eu uso o plot para provocar, né? E gente, quanta coisa foi criada, impressionante foi criada ali, né, Marco? Eu não vejo a hora dessa história estar pronta para ter a sua experiência com os leitores, né? Porque para quem tá ouvindo e não sabe, né, a Wolfpack é um projeto do André Bianco, né, que é onde ele faz salas de escritores, ele chama alguns escritores que ele conhece, ou então que fazem parte do curso dele, e ele, depois que fecha essa sala, ele faz uma proposta de livro, ele traz uma ideia, ele trouxe uma ideia para nossa sala, nós somos, acho que é a 6ª sala, né? Isso, a 6ª sala. A 6ª sala, e é assim, eu acho muito legal porque como você propôs a ideia, não foi... Eu não sabia o que esperar, né? Então, chega o André Bianco, aí eu imaginava que ia ser super meio que corporativo, assim, olha, a proposta é essa aqui, contrato, são Slides. Essas coisas. Tal. Cara, o André Bianco sentou na frente da cama, olha, eu tinha uma ideia muito tempo atrás que era mais ou menos assim. O que vocês acham? E aí começou uma discussão que durou meses, né? A gente tentando achar o cerne da história ali. Isso. Mas quando a gente se localiza, esses meses são necessários para algumas coisas que nós tomamos como verdades para a história, dentro da técnica, estrutura. O que eu estou fazendo a maior parte do tempo? Vigiando técnica e estrutura para a gente não se soltar disso. E depois isso começa a funcionar com vocês também. Assim. Vocês passam a compreender isso. Mas é um tempo que a história precisa respirar para a gente demolir algumas verdades que a gente tinha no começo e deixar florescer outras. E a gente encontrar a voz certa para o personagem. Ali é uma história de protagonista, é uma história clássica da técnica da ilusão, em cima, né, do nosso Bruno. Uau! Vamos dar uma de graça para todo mundo que está ouvindo, Marco? Por favor, pode falar. A história se chama Sozinho e o protagonista se chama Bruno. A gente entrega Só a história do nome do Bruno. Pode entregar, eu acho legal. A gente tira o BR, fica Uno. Sozinho, Uau! Isso já conta muito da história. E acho que quando eu cheguei com aquela ideia do primeiro capítulo, vocês começaram a entender a temperatura da história. Né? E aí a gente não pode abrir o primeiro capítulo, senão perde a graça. Exatamente, mas é interessante você ter puxado isso. Depois nessa gravação eu volto lá no início para falar sobre os 7, mas eu queria puxar isso que você falou, né? Você estava vigiando as técnicas ali para você não deixar a gente flutuar muito, né? A gente saía e você puxava. Sim. Mas eu também tinha dificuldade, até hoje eu tenho dificuldade nisso um pouco, porque eu comecei a estudar recentemente as técnicas de storytelling
E esse podcast aqui, inclusive, ele é meio que uma espécie de canal que eu tenho para falar das histórias, porque eu acho que as pessoas têm visto as histórias e não têm prestado atenção, às vezes, consumindo coisa que não é nem tão boa assim, e ignorando algumas coisas que são excelentes, mas que não foram, né, não tem um marketing, né, essas coisas assim. Ah, é um mundo cruel, né? Acontece. Exatamente, então, esse canal é mais pra gente discutir esse tipo de história e tal. Só que eu tenho uma certa resistência, como você mesmo falou, porque você, no curso, você estudou muito as técnicas e as narrativas e os atos, e para que serve isso? Para que serve esse tipo de personagem? Para que serve aquele tipo de personagem? Na minha cabeça, eu não consigo escrever pensando em aplicar esse tipo de coisa. Assim, vou escrever uma história. Este tem que ser o ato um, este tem que ser o ato 2. Eu consigo fazer isso retroativamente. Eu escrevi, eu tenho uma ideia, agora o que é o ato um disso que eu escrevi? Ah, é mais ou menos isso aqui, sabe? Aham. Porque, porque eu tenho esse medo, e aí eu queria saber a sua opinião, da automatização da arte. Eu quero escrever um livro, quais são as regras? Essas aqui, a André pediu para eu fazer isso, isso e isso, então tem que ser assim, 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 senão não é um livro de verdade, sabe? O que você acha disso? Eu acho que esse é o verdadeiro autor. Esse é o verdadeiro autor. O que não aceita tudo e o que duvida das coisas e duvida de si, né? É assim, a história sai sofrida. A história sai sofrida. Quando eu escrevi o 7, eu não sabia nada disso. Quando eu escrevi sétimo, continuação, nada disso. 99. O 7 eu escrevi em 99. O Senhor da Chuva, 98. Você vê que ele é um pastiche norte-americano, o Senhor da Chuva. Se Senhor você da Chuva é um dos for melhores livros que eu já li. olhar secamente, então, mas ele é um pastiche de tudo o que eu vinha consumindo como pessoa, como louco por histórias, por gostar. Eu não era escritor ainda. Né? Quando eu escrevi em 98, 97 para 98, O Senhor da Chuva, seu primeiro livro, você fala, vou arriscar, vou ver. Só que eu fui em cima do visual, do tônus, de tudo que eu consumia como cinema, principalmente, algumas séries, HQs, literatura de terror e de dark fantasy e até mesmo um livro gospel, Este Mundo Uau! Tenebroso. Este Mundo Tenebroso. O Senhor da Chuva é uma mistura disso tudo aí que. É uma mistura de tudo. Tipo, a primeira versão de O Senhor da Chuva, hoje, se você pega O Senhor da Chuva, tem os barracões da fazenda. Lá na primeira, tinha, como na fazenda norte-americana, eles têm os barns, como é que é a tradução que a gente via aqui Celeiro? do cinema? Os celeiros, né? Ah. Pô, bicho, eu cresci indo para rancharia, olha essa cidade, rancharia, cidade dos ranchos, né? Rancharia, Martinópolis, Regente Feijó, interiorzão de São Paulo, lá na ponta já, perto de Presidente Prudente. Presidente Prudente é uma cidade grande lá. Cara, gente, se tem o barracão já é muito, é lindo, lá nos sítios e fazendas. E os meus primos, eles sim, eu naquela época, 12 anos, eles nas casas dos 40, eles sim adultos, né? E vivendo ali da agropecuária e de lavoura. Não entendia nada daquilo, mas achava incrível. Tomava leite tirado na hora da vaca. Nossa, isso é maneiro. Tipo, uau, né? Tipo,
que coisa incrível, ver matar o porco e ficar pensando, será que eu vou comer esse porco? Fiquei com dó. Ele falou, não pode se ter dó do porco, senão a carne fica não sei o quê. Então, é extremamente contaminado. Você pega hoje o Meu Senhor da Chuva, eu vim fazendo correções para coisa brasileira, tá? Não por chatice. Você nas edições subsequentes, você foi alterando alguns As detalhes? edições atuais, sim, Ah, não sabia. desde 2018, 2017, quando foi para Aleph, agora está na Citadel Lucens, eu atualizei muita coisa de vergonha alheia, né? Pô, por que eu coloquei, né? Celeiros lá naquela. Mas eu sei por quê. Porque o André solto no mundo, procurando e achando, e que vai de encontro ao que você falou. É, não tinham cursos uau, assim, de dramaturgia, de storytelling naquela época para a gente fazer, né? É isso. Não, a gente não tinha esse mundo pródigo que a internet nos propicia hoje de alcançar materiais aí em outras línguas de outros teóricos e estudar a semente disso. E também sou muito grato à Rede Globo. Quando fui trabalhar na Rede Globo, participei de muitos cursos de formação que eles. Eu estava me preparando aí para ir para Nova York, passar lá uns 6 meses estudando com o professor José Carvalho, eu estava procurando. Ele veio dar aula, a Globo contratou ele para dar aula. Caramba, Sabe? isso foi depois de Os Sete. Muito depois. Eu entrei na Porque a Globo Globo você já era consagrado, né? 2010. Já era É. consagrado. Ah, Mesmo o entendi. Bento, o Vampiro Rei, aliás, Vampiro Rei 1, 2 e 3, né, que é Bento, a Bruxa Teresa e, e Acho que Cantazo, Cantazo. aí eu estava começando a buscar coisas por aí. Mas então, assim, você começou lá com O Senhor da Chuva e os Sete sem o conhecimento formal das técnicas de storytelling. Porém, eles deram certo, né? Então, assim, você acha que foi naturalmente, você acabou por... Você sempre foi um leitor muito ávido, né? Sim, Você acha que acabou absorvendo isso e aplicando de alguma forma? absorvi e copiei muito do cinema, os passos. Eu não sabia o que eu estava fazendo, que eu estava num primeiro ato, segundo ato. Eu sempre percebia. A história começa e a gente mostra a vida da pessoa ali como tá. Que daí a gente aprende com o status quo. E aí que eu ensino depois que a gente tem a perturbatio latina. Aí depois você vai ficando fresco, né? Você dá nome para cada Perturbatio coisa. latina que é o que faz o nosso herói se mover, o que mudou para o herói se mover, que é quando a gente entra no segundo ato. Terceiro ato é o midpoint, e aí a gente tem a queda do herói no quarto ato, e aí nós voltamos, quinto ato, a conclusão. Tudo isso é muito lindo, mas se te fizer sentido, a mim fez muito, mas muito sentido, porque, por exemplo, eu não consegui a técnica da ilusão, a técnica da transparência, a tragédia grega. Eu não consegui enxergar, por exemplo, os diálogos como eram construídos. Que coisa linda que é construído. Aí são duas coisas. Me fez muito sentido de um ponto de me arrepiar. Me fez sentido na primeira vez que o mestre José Carvalho falou: aqui eu tô tá tendo reconhecimento de autor. Você está falando, não são seus personagens. Então, como os personagens falam? É a aula de hoje. E ele colocou lá na Globo. Nós Ele tínhamos uma turma leu de o 14 diálogo. pessoas só. Ah, Ele fez um exercício de diálogos para todos nós sem falar nada, para ver o que cada um. aí ele falou: olha, isso aqui eu não tô lendo um personagem, eu tô lendo você, mas eu não Tô quero ler lendo você, você. eu quero ler o Os personagem. personagens estão falando o que te interessa para entregar vamos dizer assim, um beat desse capítulo. Agora, tudo aquilo que eu te ensinei, a gente vai ficar esse episódio inteiro para explicar sobre diálogos e o beat do capítulo, como eles são. E que diálogo não é um personagem conversando com outro. Ah, É um Agon conversando com outro Agon. mas então isso é interessante, porque a minha visão é. Bem, né, a visão do leigo, né?
em comparação a você, é oposta, né? Porque eu acho que é isso que também pode ser considerado uma ilusão, porque você está falando que o diálogo não são personagens, é o autor passando o que ele quer passar. Porém, o leitor não pode ver o autor. Ele tem que achar que são os personagens. Você tem que enganar o leitor, então, de uma forma, né? Até mesmo se você partir para ler as resenhas que estão nos sites como Amazon e outros aí, marketplaces, dos leitores, o que eles mais queixavam, meus leitores, amavam o plot, o enredo, e ir embora comigo. Mas o que eles mais apontavam, aí os mais leitores que vinham, mas eram mais sofisticados e tal, falavam, mas eu não vejo a presença dos personagens. Ainda que ele não soubesse explicar porque não via ali na resenha, não, é verdade, os personagens eram rasos. E eu não sabia como dar complexidade para eles, porque eu estava correndo atrás do plot. Os meus livros eram e são, ainda até hoje, muito plot-driven, né? Guiado pelo plot. Mas agora eu aprendi a usar a beleza do character-driven e tem sido para mim uma satisfação, uma harmonia e o tesão de eu contar a história. Quando depois o plot assim, eu não sei, eu não sei se em algumas encontros da Wolfpack você teve essa percepção de se a gente tinha um problema de plot, eu resolvo em 2 minutos. Eu olho e faz todo sentido. E muitos autores, eu ouço, que a dor para eles é de conseguir desdobrar a história até o final, manter o fogo da história do começo ao fim. Para mim isso sempre foi presente. Aí, isso eu acredito que faz parte do talento. Eu amo as palavras, bicho. Eu amo as palavras desde que eu olhei para o primeiro livro na minha vida. Assim. Eu fui, no meu primeiro ditado na escola, a minha nota foi 0. Sim. Por quê? Porque o primeiro ditado no primeiro ano, eu trouxe a memória do segundo pré. Que toda palavra que a professora dava, a gente fazia um tracinho, palavra. A gente não estava escrevendo prosa. E aí a professora ditou uma prosinha, primeiro ano. E toda palavra que ela falou, eu tracinho, isolando as palavras. Tomei um 0. Fiquei tristíssimo, abalado. O que aconteceu? Caramba, professora! Eu fiz exatamente o que me ensinaram. Professora, tô bugado. E eu sempre tive déficit de atenção, hiperatividade. Quer dizer, eu na escola, para mim era um inferno. Assim, a escola foi um inferno. Mas eu ficar na biblioteca era o meu oásis dentro daquela coisa batida que é o que você falou, de, por exemplo, o seu sentimento com a técnica. Mas tem uma coisa muito bela a te dizer. Depois dos comerciais, eu vou pegar um suquinho ali, porque está muito quente aqui hoje. Vai lá. Já vi, não sei. Quinzinho de caju, acertei? Quase, é limão, cara. Eu gosto muito do de caju. Caju é bonzão também. Mas estamos na crise do suco de caju no Brasil. Ah, é? O quê? Caju tá caro? Não, tá desaparecendo. Tem só aquele estilo maguari, né? Ser brasileiro sabe. Sei. Agora, eu gostava muito do Tang, apesar do pozinho. Eu não consigo, porque eu pegar um caju e ruim. fazer suco não vai dar certo. Não, eu nem tento. Adoro suco de caju. Você acertou muito o que eu desejaria estar tomando agora. Tá Olha só, técnica? A gente estava ainda falando da técnica. A técnica é que, assim, uma coisa que você tem que desconectar das técnicas que eu ensino, porque eu sei o que eu estou falando sobre o que eu uso. O que eu uso é que ela vai te encaixotar. Não vai. E você olhar retroativamente,
já é uma benesse interessante, é uma coisa interessantíssima. Outra coisa, aprendendo as técnicas que eu ensino na hardcover, para não falar as técnicas do Vianco, porque não é minha. Isso já vem dos gregos, já vem do período da nossa transformação, né, na época da Revolução Industrial. Falo isso 1 bilhão de vezes nos cursos, porque foi quando se libertou, né? E isso que você diz, a literatura é o nosso campo de maior liberdade. Você abre um livro para escrever, você pode escrever o que você quiser. Você pode escrever o que você quiser, como quiser, para quem quiser, do jeito que quiser. Agora, tem põe uma aspas, ou não entre parênteses, sei lá, é o seguinte, um conselho assim. Agora, se você quer alcançar mais pessoas, se você quer ser mais adaptado para audiovisual, se você quer, aí existe sim uma forma de você entregar isso, que é de um jeito do narrativo representativo industrial. Tem um jeito que a indústria reconhece. E o jeito que a indústria reconhece é o jeito mais sedutor que mais vende. Logo, também é o jeito que o leitor mais consome essa arte. Agora é nosso dever, sabendo disso, entregar isso com beleza. Você não precisa entregar uma obra vazia só porque você vai usar essas técnicas ferozes de sedução. Pô, mas aí você tocou no meu coração, André. Putz, porque é justamente isso. Eu penso, é isso aí, você resumiu o que eu não conseguia formar em palavras. Porque a gente estava Eu até amo as também. palavras, bicho, desculpa. Você me chamou. Exatamente, eu te chamei por um motivo, eu precisava de palavras. E você é o senhor das palavras. É, eu critico muito, eu falo muito que muitas coisas que eu vejo hoje me parece isso que você falou, vazio. Vazias, Parece sim, a rodo. A parece rodo. que juntaram quatro cabeças, sei lá, numa sala, falaram, olha, as pessoas hoje querem ver isso, isso e isso, as técnicas são essas, escreve isso. E aí as pessoas escrevem porque mandaram, não tem uma alma ali. Isso, exatamente, exatamente. Tem nós, por exemplo, você ouviu já nos meus cursos nas salas Wolfpack também, muito do eu dizer atire na goiaba. Por quê? Existem algumas formas de se escrever e de se entregar produtos. O audiovisual, na maioria, na América Latina, porque eles vêm e já falam pra gente, eu quero um negócio assim. Eles demandam, né? Tem que ser assim. Exato. Tipo, você quer escrever para uma major, para um streamer, né, um Netflix da vida, HBO, whatever, você eventualmente pode receber uma encomenda. Queremos um produto assim, a classificação indicativa é tal, aí você tem que entender Já o que é a limita. classificação indicativa, exatamente, porque tem se é da faixa dos 12 aos 14 anos, jamais vai aparecer na cena um copo de bebida, por exemplo, nenhuma cena. Começar uma briga porque alguém bebeu a vodka, não. Por exemplo. Uhum. Aí é uma coisa mais realmente industrializada, mas existem produtoras, existem diretores, existem para tudo existe também o outro lugar. Existem as pessoas que querem justamente encomendar a obra do Marco Saraiva. Não, Marco, o que você quiser fazer, eu quero. Eu só quero que seja. O que você escreve na maioria, se tem um gênero que você diz, eu gosto mais de. Eu produzo mais nesse aqui. Você tem um gênero que você. É fantasia. 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 Alta fantasia. Alta fantasia. Então vem alguém e fala, cara, sendo alta fantasia, eu quero o seu mundo, Marco. Aí Legal. é o melhor dos mundos, tá?
Eu já tive várias encomendas assim, mas em literatura. E aí a gente também tem que separar algumas coisas. Eu, André Bianco, sou um Penny Dreadful. Sou. Eu vivo de 1 centavo de cada página que alguém lê. Não sei quem leu, não sei como foi, mas alguém pagou 1 centavo pela página. E eu preciso amanhã ter outras páginas. Então eu, André, escrevo de 1 a 2 romances por ano. Da minha lavra, eu sozinho. A Wolfpack é um outro lugar. Uhum. Quando eu abro salas. Mas é problema meu. E outra, é a minha doença e a minha alegria. Se eu Era ficar isso que eu ia três, perguntar. três dias sem escrever, eu passo mal. Eu respiro isso aqui. Eu respiro escrever. Então, Eu assim, preciso pôr para fora. então, você nunca não falou, eu vou escrever nem que eu não queira. Não tem isso de você não querer. Você Não sempre tem uma tem. ideia nova, você tem 5 livros que você tá sempre querendo escrever, né, na frente, Não, né? exatamente. Se você pegar o que eu produzo mais o que está indo para o Wolfpack, cara, é pirante. Mas Pois é. esse sou eu. E existem muitos assim, como também. Quem disse que você precisa escrever mais que 5 livros na sua vida? Não. Existem os autores e autoras que na sua vida vão escrever 3 livros. Nesse caso, você pode sofrer mais. Por quê? Se nenhum dos 3 vingar de ser um best-seller, você pode sofrer do seu desejo de que outras pessoas vivessem aquela história. Outras pessoas Não. conhecessem aquela história. Pode não acontecer. Por 1000 motivos. Não é questão da qualidade do que você escreveu só. Agora, quando eu escrevo 2 livros por ano, claro que tem um livro que vendeu menos. No meio, outro vendeu menos, outro vendeu menos. Mas tem outros que a gente não achava, nem eu e nem a editora, que aquele ali ia ser do ano que ia arrepiar e tal. Acontece também. E você forma um corpo de obras que você atinge um público muito maior porque você tem um livro para todo quanto é gosto também, né? É. Tá certo que você tem o seu nicho, né? O Que você não nicho, né? vai. O meu já é mais a fantasia sombria, dark fantasy e o terror. É o lugar que eu Sim. ando. Mas é difícil dizer que eu tenho um livro de terror raiz, sabe? Isso era uma das coisas que eu queria trazer aqui também. É terror. Eu, eu olhando para trás assim na minha vida, se eu não me engano, eu li os 7 antes de ler Edgar Allan Poe e antes de ler Stephen King. Eu acho que os 7 foi o primeiro livro de terror que eu li. Uau! E hoje eu sou apaixonado por terror e horror. Eu consumo muito isso. E eu Uau! acho que o 7 Desculpa, plantou a sementinha ali. A sementinha desculpa. tava ali. Não. Desculpa nada, maravilhoso. Inclusive, Quem ponhou esse livro lá na sua casa? eu não lembro, cara, eu não lembro. Inclusive, 1 hora antes da gente começar essa entrevista, eu tava me esquentando para essa entrevista, eu tava assistindo A Queda da Casa de Usher. Muito bom. Ai, uau! É Maravilhoso. muito interessante. Eu tava resistindo para assistir, mas eu comecei a assistir agora direito e é realmente muito bom. E ilustra muito o que a gente estava falando, né? Por exemplo, essa gangue aí do. Como é o nome dele? O diretor da Casa Usher. Ai, droga. Eles Deixa são eu uma ver. equipe, né? Não, e ele só faz coisa maravilhosa. Sim, mas nem tudo vinga. Porque, por exemplo, Não. detestei o Clube da Meia-Noite. Mike Detestei. Flanagan. Mike Flanagan também, na hora que eu encontrei. O Clube da Meia-Noite. Ah, não. O que eu amei foi uma das melhores obras dele foi a da igreja. Como é que é o nome? Uau, Missa da Meia-Noite. Missa da Meia-Noite. Isso foi Maravilhoso. incrível. Maravilhoso, maravilhoso. Me arrepia Missa da Meia-Noite. Mas então, ela te arrepia. E é isso que eu queria perguntar. O seu nicho é esse. Você é conhecido por terror e por horror. Mas tem uma diferença muito grande para mim assistir uma missa da meia-noite e ler um livro de Sim. horror. Muita gente acha que, eu vou ver um filme de terror, eu vou ficar com medo. Eu quero ficar com medo.
eu não sei se é isso que você quer. E, por exemplo, quando eu leio um livro seu, eu não sinto medo, mas como é que você descreve, o que define uma obra de horror assim? O que faz ela ser um horror ou Eu um terror? caminho pelo sublime, né? E aí é que é uma coisa interessante, porque ainda que seja sombrio pra caramba, eu trabalho com um engenho de fascinação, que eu Hum, acho que é o que o Flanagan, do Missa da Meia-Noite, é onde eles operam, mas só que o visual ali é mais brutal, né? é. É, a Residência Rio, pô, quando eu assisti aquilo, eu fiquei no chão, fiquei É um caído. Falei, absurdo, é muito meu bom. Deus, o que é aquilo? A Mansão Bly, quando eu assisti o primeiro, eu falei, meu Deus, será que é o que eu tô pensando? Só vou ler o nome do último episódio. Fera na Selva. Eu falei, caralho. Ali é uma releitura de uns autores mais amados por mim, que é o Henry James, um inglês naturalizado norte-americano, fugiu da Inglaterra por alguma razão e que escreveu A Volta do Parafuso, bicho. E, e- A Volta do Parafuso só é o livro que nós conhecemos no cinema, que tiveram outras adaptações, tá? Mas a minha geração, não sei você, os outros. os outros, eu conheço o filme. Você não assistiu os outros? Você que gosta de um terror, faça Não, esse favor. eu conheço o filme, eu nunca li o livro, não sei Eu nunca se li. você. O livro é A Volta do Parafuso. Ah, tá, entendi. O A meu pai Volta falava desse livro, mas eu não sabia que era os outros, era a Volta do Parafuso. Legal. do Henry James. Eu lembro de ter um arrepio quando eu estava assistindo os outros. Eu assisti o filme e fui buscar saber a origem dessa história, descobri Henry James e me apaixonei. Fera na Selva é um destruidor. É um livrinho assim, ó. É uma noveleta, eu acho. Deve ter 70 páginas, algo assim. E esses livros te fazem se arrepiar, né? Porque o que o pessoal. Tem um amigo meu que falava isso pra mim. Ele falava assim: eu não sei por que chama de horror, eu tô lendo, não sinto medo. Mas eu pego uns livros assim e. Sabe quando você tá em casa lendo um sofá e você fecha e você olha, e você tem que se lembrar que você tá no mundo real. E você Uhum. olha as coisas com um olhar meio diferente, porque aquele livro mexeu tanto com a tua cabeça, sabe? Meu É, Deus. é, é isso que faz em mim quando eu leio um livro desse, assim. Se algum livro meu te provocou isso, missão cumprida, cara. Eu posso É, parar e não fazer mais nada, porque o, é o, incrível. eu lembro que o Senhor da Chuva. E depois eu ouvi uma entrevista sua e eu falei, filha da mãe, eu caí exatamente na técnica dele, porque você falou que acho que nos sete você citou assim, do autor do Senhor da Chuva. Sim, sim. Né? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui o seu público-alvo, porque eu li os sete, amei e falei, que mais que ele escreveu? Tá aqui, ó. O autor do Senhor da Chuva. Aí, cadê Sim. esse livro? Aí peguei. Pegou, exatamente. Não, mas a história. Mas você conhece a história raiz do. Por que isso é tão interessante eu falar sobre o Senhor da Chuva no set? Pode falar, não Sim, lembro quando não. eu publiquei o set de forma independente, 2001, é, eu não- eu- o Senhor da Chuva não tinha sido publicado, não foi aceito por nenhuma editora. E naquele momento, Mônica alguma coisa era uma autora brasileira esotérica, que Você nunca escrevia tinha vendido. O Senhor da Chuva estava numa gaveta sua. numa gaveta minha. Ah, tá. Mônica Bonfiglio tinha uma saga de livros de anjos, mas numa pegada esotérica realista, tipo assim, ah, não, isso aqui é o que existe, tipo assim, ai, Hum. Deus, enfim. Mas eu falei, vai sair muito contaminado. Ele não é o que o público. Eu não queria nem concorrer com Mônica Bonfiglio. Eu só tinha a chance de um tiro.
era uma metralhadora que tinha uma bala só. Tipo, eu só tinha um tiro. E era o 7. Então eu usei no 7 tudo que eu pude. E eu fiquei sem dinheiro nenhum para marketing. Então, o 7 com o rosto do meu colega Rodrigo, a gente voltando lá ao começo, o 7 com o rosto do meu compadre Rodrigo, tava lá o 7, aquele olho vermelho. Eu falei, não, André Bianco, eu não sou ninguém. Põe o nome para baixo e escreve aí, tem gente que não acredita em vampiros. Eu acho que o nome, até ainda por teimosia do meu compadre, ficou em si. Não, ele me ouviu, botou embaixo mesmo. Tem gente Por naquele. Ah, quê? André Bianco. Não adianta vir um André Bianco grandão aqui, se eu pego agora. Se eu pego agora a deriva, olha o tamanho, tá embaixo, mas olha o tamanho. André Bianco. Mas Tipo, também, porque agora faz a diferença. Todo mundo, agora, você é agora o o André nome, Bianco. agora é um livro de André Bianco. Aí botei esse. Tem gente que não acredita em vampiros. Por quê? Eu não tinha grana para marketing. Eu falei, a pessoa vai olhar para isso, eu preciso do público do gótico, o público do vampiro. E eu não sou um autor gore. Eu acho que isso se junta com aquilo que você estava perguntando. Depois eu te explico do Sublime, Uhum. num momento aí mais oportuno. Aí, aqui atrás, essas letrinhas minúsculas, hoje eu nem consigo. Olha, o tempo passa. Realmente é Agora bem eu, mais de pequenininho. Eu tinha esquecido que era assim. 49 anos, não consigo, não estou lendo para perto. Aí Tanto espaço aí, né? eu falei, coloca aí, do mesmo autor de O Senhor da Chuva, e vamos, porque não estou mentindo. Eu não gosto de mentira. Você era realmente o autor do Eu seu sou o autor do Senhor da Chuva. Só nunca Tanto tinha é sido publicado ainda. Tanto é que quando o Luiz Vasconcelos me chamou para publicar o 7, ele perguntou: e esse o Senhor da Chuva aí? Que tá aqui? Eu falei: eu tenho. Tá lá, o original tá guardado. Mas você não publica? Não sei o que lá. Eu falei: não, eu falo que tá esgotado. Quando ligam, eu falo que tá esgotado. Caramba, e aí foi assim que você conseguiu publicar. E assim, consegui publicar, porque daí o Luiz publicou o 7 pela editora Novo Século. Entendi. Rolou uma coisa que, como eu falei, era meu único tiro. Eu queria demais que uma editora publicasse. E a Novo Século estava estreando. Caramba, tu pegou lá no início, então. Nem eu nem o Luiz sabíamos o que a Novo Século iria ser e que o André iria ser. Ou eu sabia o que eu ia ser e ele sabia o que ele ia ser. No máximo assim. Uhum. Tanto é que o meu primeiro contrato com o Luiz, ele pediu, não posso pagar 10%. Nesse primeiro contrato, eu vou te pagar 5%. Eu falei, tudo bem, mas eu não posso te dar os direitos do livro por 5 anos. Eu te dou por 1 ano. Justo. Aí, assim, alguém pode pensar, mentira, que empáfia, o cara ali. Não, gente, você não está entendendo. O Novo Século era 2 cômodos, eram 2 salas, os caras lá correndo para fazer as coisas. Falei, cara, era uma editora em seus primeiros dias, mas eu tenho paixão por isso. Sim. Eu acho que lutando, sendo mais difícil, é muito mais legal, sabe? Uh... Eu carreguei livros pro caminhão com o Luiz, com o Honorato, pai do Samuel Honorato. Caramba, não sabia disso, cara. Você viu a Novo Século, você fez parte da gênese da Novo Século. Total, total. E eles fizeram parte da gênese do Bianco. A gente teve uma relação simbiótica ali nisso, de apostas, de confiança, de Isso é muito legal. alegria. Quando me chamaram para ir no jogo, que eles contrataram a primeira vez que contrataram como chama? A assistência de imprensa? Como é que chama? Tem um nome. Acho que é isso. Departamento de Relações Públicas? Não. É divulgação na imprensa, mas é assistência de imprensa, alguma coisa assim. Veio uma pessoa para cuidar dos meus 3 livros. Era o 7, O Senhor da Chuva, 7º, e ainda eu já tinha publicado Sementes no Gelo, já de forma independente. Quando me chamaram para o Jô, nossa, a gente fez uma festa, pirou. Nossa, eu imagino que não sei nem como é que deve ter sido no jogo. Nossa, assim, eu tava morrendo
Fiquei apavorado. A primeira entrevista da minha vida. Foi a sua primeira entrevista da minha vida foi pro Jô Soares. Uau! Bicho, pouca pressão. Não, pouca. Eu não sabia, tipo assim, seja o que Deus quiser, seja o que for. O que perguntar eu falo, vamos lá, tal. E foi incrível, rendeu. Muito legal. O Jô cômico, como sempre, acha esse viés, por isso que até isso que funciona, me chamaram, né? Tipo, eu contei essa história do Senhor da Chuva, morreu de rir, a gente. Enfim. O Senhor da Chuva foi a Novo Século que publicou também? Foi. A Novo Século publicou todos os meus livros daí pra frente, até quando chega o Caso Laura, que foi o primeiro que saiu pela Rocco. Ah, tá. Entendi. Cara, o Senhor da Chuva, eu lembro de duas coisas. Eu tava com 14, 15 anos, só li uma vez, foi aquela vez. Mas ficou em mim, isso que eu falei, né? Que aquilo é a sensação que dá, que quando eu leio um livro e fecho, eu tenho que retornar à realidade. Yes. Cara, assim, uma das cenas finais, sem dar spoiler, mas tem um momento no livro que parece que acabou, assim. Eu tava acostumado a ver histórias e eu realmente, é o que você fala, naturalmente a gente entende. Vai ter uma hora que vai ter a queda, o personagem depois ele tem a queda para se levantar. Mas você escreveu de um jeito que eu falei, não tem como, você já era. Tipo, o livro vai terminar na maior depressão do mundo. Tipo, não é possível. Cara, começa a chover. E toca a pele dele e cara, eu tô arrepiado lembrando da sensação. Eu tô arrepiado lembrando que você tá lembrando. Caramba, choveu agora, é isso. Yes! Foi assim maravilhoso, esse livro foi maravilhoso. E uma outra coisa que eu lembro que foi, fala, tipo, não, isso eu repito a full nos meus livros. Tipo, acabou. É o que mais vocês falam quando estão lendo os meus livros. Tipo, não tem mais jeito. Dartana, as pessoas têm vontade de tacar o livro na parede. Falam, não, agora acabou. E aí vai. Aí a história começa. Quando acabou, a história começa. Putz, exatamente isso. E aí uma outra curiosidade muito engraçada, que eu era muito novo e eu sempre comi biscoito de maisena. Eu nunca tinha parado para pensar que maisena era um pozinho que você podia. Né, era tipo uma. Enfim. E aí, quando você falou lá, né? Ele pegou alguns sacos de droga, de cocaína, mas alguns de maisena. Ué, uma maisena parece? Foi aí que eu entendi o que era maisena, lendo seu livro, que eu entendi o que era maisena. Contribuindo com a intelectualidade. Exatamente. Mas eu acho que com os meus leitores iniciais, assim, não iniciais, até hoje, cara, eu acho que tem uma cumplicidade, sabe? Quando saem os meus livros. Porque não. Olha outra coisa louca. Não tinha um autor nacional de terror que, pá! Não tinha. E pronto. Que se levasse a sério. Muitos autores talentosos, autores talentosos, mas não romperam essa barreira e se tornaram mainstream, né? Se tornaram best-sellers, reconhecidos pelo terror. Esse título é meu, esse eu não dou para ninguém. Esse é meu. Eu sou o primeiro autor mainstream, best-seller de terror e dark fantasy brasileiro. Então não tinha aquela ainda. Pô, mas não tem um autor brasileiro que escreva sobre essas coisas incríveis? Tem Stephen King, que tem Anne Rice, que tem na Inglaterra, na Europa, na Ásia, vão para lá. Tipo, e por que não tem? Eu acho isso muito legal, porque na época os livros que eu lia eram que era Senhor dos Anéis, meu pai tinha me dado, era A Ilha do Tesouro, era Agatha Christie, tudo autor, né, estrangeiro. E aí eu comecei a ler um livro, porque assim, não era terror, mas tinha livros infantis que eu lia muito, como é que era o nome? Era uma sequência de livros que eu lembro que o título era Salve-se Quem Puder, você lembra? Cara, já me falaram disso e eu não li. Eu fui leitor antes, a gente tem uns 10 anos de diferença. Vai para isso aí. Coleção Vagalume. Coleção Vagalume também eu conhecia. E aí, eram livros de mistério, mas eram bem infantis, eram interessantes. Mas quando eu peguei o seu livro, ele era um livro
sério, como os outros que eu estava lendo, mas a história era em Sim. São Paulo. Eu São falei, ué, Paulo. não é Nova York, não é Não, Paris, é São o Paulo. cara tá com um boné da Pirassununga. E quando vem essa brasilidade de diversos lugares, né? Como o mainstream norte-americano faz tão bem, é, cara, é o que eu falo. Existiu e existe essa conexão dos leitores de 2000 até 2010, 2015, nessa coisa de encontrar o Brasil nas páginas de É, livros tem isso de mesmo. terror e de fantasia nacional, feito com essa textura para adulto. E tô falando sério que esse livro é assim, e vamos, sabe? Tipo, agora o mercado é pródigo de autores aí no terror e na fantasia. E tipo, uau, cara, que Muito incrível legal. isso, sabe? Mas naquele primeiro momento não tinha ninguém. É. E vem cá, você ia falar, você falou que você ia voltar nessa sua definição de terror. Você falou que hoje tem muitos autores de terror e horror, mas você não Uhum. acha que você acabou não terminando, né? Como é que você define a obra de terror e horror? Alguns escritores e escritoras gostam de ir pro gore, né? Acha que o terror só se faz com isso, com tripas e sangue e tal. Eu não. Eu vou é para sensação, sabe? Que é isso que você falou também, de quando você fecha o livro, você fica nesse portal triplo de onde eu tô, será que isso pode acontecer? Eu, tipo, uau, onde é? Te É, faz pensar, né? eu te coloco num lugar de quando você olha para a morte olha para você também. E, e pensar nesse depois de que muitas das minhas histórias começam depois que a gente morre. Então Sim. tem eu vou para esse lugar mais ainda muito sombrio, mas estranho, sabe? E o que vai fazer você ficar. Eu não digo que eu construo para o medo, eu construo para o improvável e com essa coisa de ter um caminho para sedução do leitor. Virar a próxima página. Você tem essa coisa do estranhamento, tipo, eu tô lendo uma coisa que é real, mas também não é. Você Eu consegue sei que misturar. não é, mas e se fosse? Será que seria assim? Tipo, Cara, eu tava ouvindo uma entrevista sua, eu esqueci, eu acho que foi pro Braincast. E, e você falou uma frase, eu até anotei, foi uma frase que eu achei muito forte, cara. diga aí. Que agora que você tá falando foi exatamente. Acho que tá aqui no meu celular. Cadê? Meu celular tá aqui. Você tava falando de quando você viu o filme do King Kong. Ah, amo. Pois E, é, e a né? frase que você falou. Cadê? Eu abri aqui o aplicativo errado, tá aqui, ó. Você falou assim: foi aí que eu vi, meu negócio tá aí, é com o final da vida. Então, É, meio que é a partir daí, né? O que acontece é, aqui? né? É um mundo aberto, a gente não sabe. Então a gente A, pode inventar a minha algo. coisa tá aí, né? Até eu não gosto muito da palavra negócio aí. Por quê? Porque eu não tem um momento que eu falo, tá, esse assunto é muito interessante, muita gente vai querer ler, ok, beleza. Aí depois é o escritor, é o Hum. artista, é o moleque, é o cara, é o pai, é o órfão, entendeu? Depois é tudo que eu tô ali com tudo. E aí o King Kong, eu juro, de 79, quando ele cai, e aí o, o diretor escolhe aumentar o barulho do coração Hum. daquele gorila, daquele primata gigante
Que é o que eu tô nesse. O terror que ele causa é. Mas não tem um primata de 18 metros. Não tem. Esse gorila não existe, esse macaco não existe. Aliás, gorila e macaco nem são a mesma coisa, se eu não me engano. É... E aí, cara, é isso que é o fascinante. Eu busco aquela coisa fascinante, deslocada. Aí o diretor escolhe, quando ele tá morrendo, o coração batendo. Eu, menininho, eu chorei. E aí eu assisti várias vezes. Eu tava passando de uma sessão da tarde, tocava o tema da sessão da tarde, já nostálgico, já ia lá escutar, assistia King Kong. Eu paro o que estiver fazendo se estiver passando King Kong. E quando vem aquele barulho do coração, a vida acabando, eu entendi. Chegou esse ponto de eu sublinho esse lugar quando a gente está perdendo, quando a gente está se perdendo alguém, perdendo algo, se desconectando. É esse lugar que eu vou e encosto. Eu não sei se isso é o que responde essa sua citação aí, mas É difícil eu você. caminho na morte. É, outra frase excelente. Eu acho que descreve bem. Eu acho que falar que terror é o medo é muito raso, né? Porque o que eu acho que eu vejo no gênero de terror e que você faz muito nas suas obras é isso. Eu acho que ele mexe muito com questões muito humanas, assim, de uma forma que pega muito. E acho que pensar na morte é uma coisa, não tem, quase não tem coisa tão humana quanto isso. E aí você explora Infalível. esse tema. É infalível. Você Infalível. vai mexer, cara. Quem é que não vai passar por essa experiência? Todas as É, pessoas vão, né? todos perderão alguém ou todos se encontrarão com o momento em que vai se desconectar e aquele abraço, né? Tipo, Exatamente. até um dos livros que provavelmente sai agora em 2024, estamos no primeiro mês, é o 40 Luas, é totalmente isso. Né? 40 Luas. A morte vem para a Terra experimentar o que é viver. Eu Uau. trabalho com a teoria da grande simulação, né? Então, morte, tempo, música, todas essas coisas que são emblemáticas para a gente sentir, são códigos da grande simulação. E a morte é um código. Ela desenlaça os humanos e tal, e ela não entende por que a gente que tem uma vida tão fugaz e tal se prende tanto, né? Ela não compreende. Ela nos acha patéticos, assim, tipo. Eu quero entender essa parada aí. Aí o código líder da simulação é o tempo. E ela pede ao tempo. Eu quero entender isso. Eu quero entrar em um dos vasos. Né? Nós somos os recipientes dessa vida fugaz e tal. E estamos participando dessa simulação. E, eventualmente, a simulação nem é sobre nós, os humanos. Que o universo é tão vasto, né? A gente pode ser só Exatamente, uma pequena parte exatamente. da simulação. Por que vem para o nosso umbigo, né? Não, É. eventualmente não, são as joaninhas. Quero entender o que as joaninhas fazem. E ela se lasca legal. Ela se lasca legal. A partir Mas do momento que ela que entrou no ideia louca, hein? corpo, a primeira coisa que a encanta é a música. No primeiro dia que ela tá, e os trovões de uma tempestade. Uau. Uau! Né? Arrepia. E isso no primeiro capítulo. Vem morte, vem se lascar aqui. O grande negócio, o grande lance é que no midpoint, como se aprende comigo, se a morte não acredita na vida, no midpoint, ela já está apaixonada pela vida. É quando ela descobre que ela está apaixonada pela vida e que faltam 20 luas e que ela não quer mais ir embora.
E E agora o aí? resto do livro. E aí, né? E aí? Exatamente. Exatamente. Quando é que sai? Tem data? Não tem data ainda. Tomara que não falte 40 luz, que é Já bastante está tempo. pronto. Por 40 favor. luz. É. Caramba, nossa, que ideia interessante. Tô louco pra ver. Engraçado, você falou isso de quando a primeiro momento dela, né, ela ouviu a música e foi um absurdo. Eu lembro também de uma coisa que ficou muito, porque o i7 eu também só li uma vez. É aquele negócio, né? Fica muita coisa com você, mas os detalhes acabam se perdendo se você não relê o livro, né? Mas, Vão se dissolvendo, né? Normal. é, mas uma coisa que ficou muito pra mim, de novo sem dar spoiler, mas em certo, porque a premissa dos sete é que são vampiros de 1500, né, de 500 Exato. anos, e que acordam na atualidade. Em um momento do livro, alguém chega para um dos vampiros e pergunta: tá, mas o que te mais impressionou nesse mundo que você acordou? E ele falou: as luzes. Sim, As luzes. Aí as eu. luzes. É verdade, cara. Porque em 1500 você tinha o quê? Você tinha umas lanternas, tinha umas velas, e ele acorda e tem poste, tem. Né? Nossa, essa visão do. O que impressionaria um homem de 1500 se ele aparecesse aqui? Muito legal. Eles tropeçam, né? No périplo deles para fugir, tropeçam numa linha de trem, né? O que aquilo É. significa para eles em 1500, né? Olhar para Por que eles botou que uma eram barra de ferro no chão aqui? olhar para duas barras de ferro, exatamente. O que aquilo significa? O que aquilo é, né? Não Muito pude legal. esquecer. E outra coisa, acho que eu nunca falei isso numa entrevista. E aí, o que eu vou fazer em sétimo? Justamente, tá vendo? Você não tinha o sétimo, a ideia do sétimo? Não tinha. Não sabia o que ia ser sétimo. Eu Uau. só sabia que ia continuar contando a história dali, onde eu terminei. Só não podia ser os 2 tomos, um livro só, porque eu não ia conseguir pagar para produzir. Uhum. Então, começa sétimo exatamente como termina. Termina o sétimo, continuou. Próximo capítulo. Próximo capítulo. E eu tinha matado os vampiros, né? E como eu vou fazer, né? Como eu vou fazer? Eu uso simplesmente, olho para a estrutura de Vingador do Futuro e falo, é isso aí. É isso aí que eu vou fazer. Peguei lá o Schwarzenegger lá no Vingador do Futuro, falei, pô, ele vai voltar. I'll be back. Pronto. I'll be back. Consegui fazer a história usando a estrutura. Foi empírico, sabe? E funcionou muito bem. E chegou numa história emocionante. E aí, de novo, a gente cai na história da técnica. A técnica, cara, quando você abre os olhos para a Matrix aí das técnicas, desse lugar incrível que é compreender o que os tragediógrafos gregos estavam fazendo. E olha só durou 3.000 anos o que eles fizeram. Aí a gente olha, tá, mas depois a gente se livrou disso e foi mudar, foi 1800. Ali atrás, nós estamos em 2023. Passaram-se 200 e nem 250 anos ainda. E olha É que já nada. mudou. A gente já está numa pulsão de história que eu vejo como eu vou contar histórias no Shorts ou nos Reels do Instagram. É outra forma de pensar completamente, É assim. outra forma mas acontece que as pessoas estão consumindo esse tipo de história, meu amigo. E o tempo Como a todo, né? gente faz? Como a gente abaixa tudo que puder para poder se encaixar nesse lugar, ou então sobe toda a barra e entra nesse lugar? Não sei. Eu só sei É. que um simulacro de cinema não vai funcionar. O que está funcionando é o caramelo. Como assim? Caramelo foi preso depois de roubar 2 quilos de linguiça. Procura lá, é o cachorro caramelo. É isso que Entendi. tá sendo incrível, são milhões de visualizações e tal. Mas Nesse meu você. lugar de pensar as histórias, né? É complicado até mesmo para a Netflix, é complicado para a Amazon Prime, é complicado para Disney. Olha só
quanto a Disney está acumulando de prejuízo em histórias que não estão se conectando. Meu, a Disney, bicho, eles têm o poder de contratar qualquer pessoa neste mundo para contar uma história. Eles estão amargando insucessos nos últimos filmes. Mas você acha que os insucessos da Disney se devem ao baixo nível de atenção do público hoje? Porque eu tenho visto a Disney e eu particularmente tenho achado, aquele negócio que eu falei mais no início dessa conversa, eu tenho achado que são histórias, tem muita história que eles estão lançando que não tem muita alma, eu não sinto que é muito bom. Tem algumas maravilhosas, mas é uma aqui e ali. Eu acho que estão perdidos, né? Tem executivos perdidos ali. Os contadores de história contarão histórias. Não tenho dúvida de que tem muita gente boa para contar histórias. Mas acontece que você falou, o baixo índice de retenção da atenção Isso ajuda, né? Ou melhor, atrapalha. Dos espectadores, de quem está assistindo coisas através de celular, sabe? Cara, é cruel, é real, é verdade. O lugar está aí. As pessoas não se dispõem mais a 2 horas de cinema. O cinema mesmo é uma mídia que já se transformou completamente, né? Os 120 minutos agora estão em 70 minutos, os longa-metragens estão indo para 70 minutos. Se a gente vê, já é quase metade de 120, né? 70 Sim, minutos. Pois é. Quase metade. O que é injusto aí é o índice de investimento que uma pessoa que cria um shorts precisa. Que são pessoas, eu vejo coisas maravilhosas de pessoa. Uma pessoa tá ali, não sei quantas pessoas escreveram, quantas pessoas estão, mas é uma pessoa que tá ali, que pode ser o seu primo, sua prima, sua tia. É uma pessoa fazendo o papel de 3 pessoas. Isso é muito bom, né? Fica engraçadíssimo, faz muito sucesso. Mas é só comédia que nós vamos consumir a partir de agora. Não vai ter um peso de uma reflexão, de uma discussão. Não dá tempo de refletir mais? Não dá tempo de discutir mais? Parece que não. Né? Mas você acha que isso vem para substituir? Ou é só mais uma forma de mídia? Por exemplo, você continua escrevendo seus 2 livros por ano. Você tem sentido que as pessoas estão consumindo menos livros ultimamente? Olha, cara, surpreendentemente, livros, não. Mas, assim, é pertinente o que você pergunta. É complicado para o audiovisual. Para quem se dispõe a abrir um livro, já é um leitor, né? A pessoa já está. A pessoa já quer 2 mundos diferentes. É um leitor, né? Exato. Agora, o que a gente é bombardeado no celular por tudo, cara. Mas não vejo como um lugar que para sempre vai ser assim. Mas é uma mídia duradoura, né? Já milhares de anos que a gente está aí com os livros, e quantos anos mais à frente vão continuar, não sei. Não sei mesmo, mas é um lugar de preocupação de toda a indústria do entretenimento. Toda a indústria do entretenimento está preocupada e não sabe exatamente o que vai acontecer. Falando nisso, uma das coisas que eu queria te perguntar, e tem a ver com isso que a gente conversou sobre as técnicas de storytelling e também aquilo que a gente chegou no acordo de que tem as técnicas, inclusive hoje o que eu aprendi muito das coisas que eu aprendi com você no seu curso em um dos livros que eu tenho lido é que eu escrevo meio que à mão livre e quando eu termino eu olho para trás e aí eu consigo aplicar as técnicas. Eu falo assim, olha, esse trecho que eu escrevi aqui não tá bom, porque eu vou perder o leitor aqui. Aí eu começo a aplicar, mas primeiro eu termino, né? Mas aí tem eu ali, os seus livros tem você ali. E o que eu tenho visto muito hoje, que pode estar engatinhando, mas está engateando na velocidade de um trem, inteligência artificial. Uau, né? Fascinante, né? Você acha que isso impõe um risco à criação de livros, por exemplo, a você como escritor?
a, a indústria do storytelling. Sem sombra de dúvida, né? Hoje a inteligência artificial não pode ser um assistente de produção de literatura. Agora, criar literatura ainda não cria. Mas esse ainda, para mim, eu não consigo definir se são mais 3 meses ou 3 anos. Não sei, de verdade. Mas você acha que um dia um algoritmo. Aí é só futurismo mesmo, né? É só futurologia, mas um algoritmo vai conseguir criar uma coisa que não seja só um monte de regrinha aplicada, que tenha um. Você acha que o leitor conseguirá ler um dia uma história escrita por uma IA e se amarrar e falar, isso aqui é um bom livro? Ficar fã de uma IA, né? Cara, eu acho que esse momento vai chegar. A gente está num ponto de inflexão na humanidade. A IA não está afetando só o entretenimento, o que a gente compreende como vida interpretada em história, como está chegando perto de interferir no que é vida, sabe? Tomara que seja para o bem, né? Tomara que seja para o bem. Esses dias mesmo eu vi uma IA com a previsão de que, se não mudarmos a forma como lidamos com o mundo nas próximas décadas, talvez a vida humana já esteja em risco de extinção daqui 100 anos. É pouco tempo. Né? Aí não precisa nem de IA, né? É só a gente olhar que. É quase óbvio. É pouco tempo, mas daí você seguir alguns passos, coisas. Não, o que você disse. Isso a gente já sabe há bastante tempo, que o ser humano foi a pior coisa que aconteceu no planeta. Né? Mas estamos aqui, então vamos aproveitar o rolê. Eu creio que a IA vai ter poder, sim, de criar bastante coisa como ficção, bem sofisticada. Eu não sei se vai chegar ao ponto de uma pessoa bem experiente lendo já se ligar ou não. Talvez engane por um bom tempo. Tem gente que fala que. Isso, pois é. Tem gente que fala que no futuro vai ter duas categorias de livros. Livros escritos por humanos, que é para quem quer ler humanos, e quem quer ler inteligência artificial. Eu não sei. Eu realmente não sei onde que a gente está indo com isso, mas foi bom ouvir sua opinião. André, estamos chegando aí a 1h30 e eu sou um podcaster solitário, para editar tudo demora, então acho que é bom muito em breve nós terminarmos nosso papo. Show. Apesar de eu querer continuar. Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer para você para fechar, que é uma pergunta que eu tenho feito para mim, e eu de vez em quando encontro uma outra resposta, mas ainda não consigo me decidir. Então eu queria ouvir a sua resposta, que é: por que contar histórias? Por que você acha que contar história é importante? Tá na base de ser humano ouvir histórias. Ouvimos histórias dos nossos pais, ouvimos histórias dos nossos avós, que ouviram histórias dos avós e avós deles. A gente cresce ouvindo histórias para aprender um pouco do que é o mundo, sabe? Desde da ficção, desde religião, tudo é transmitido através de uma história. Sempre há um herói, uma heroína que nos ensina algo, né? A história começa com a necessidade da gente acreditar que há uma força para cuidar do nosso bando. Quando a gente está dentro da caverna lá, 200 mil anos atrás, sei lá, quando começa a humanidade, não lembro de cor. A gente está ali nas cavernas, cara. Não somos organizados ainda, mas já vemos ali traços de histórias
desenhadas nas paredes, né? E, sem dúvida, para mostrar as pessoas que conseguiam cuidar do bando, né? É alguém que vai transformar, que vai cuidar, proteger o seu bando, a sua vila, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o mundo, né? O universo. E isso é muito potente, né? É, as primeiras criaturas metafísicas, deuses, deusas, surgiram de nós e não lá de cima. É a gente que levou eles lá para cima. Uma coletora que está na beira de um rio saiu lá 4:30 da manhã da caverna, não conseguia mais dormir. Vou coletar umas frutas ali. Pega a sua lança, tá lá na beira do rio, nos arbustos, começa a tirar umas frutinhas ali, salmão subindo a correnteza. Como eles vão explicar aquilo? Não conseguem explicar nada, mas de repente ela não está nem pensando no salmão. Escuta um rugido vindo dos arbustos, é um urso. Ela se paralisa de medo. E o urso pula para cima dela, mas ela está segurando a lança. Paralisada de medo, mas segurando a lança. Ele cai por cima da lança e morre. H, eu sempre conto essa história, a história da H. E o urso morre. Só que outro cara que saiu para coletar fruta também estava olhando ali, estava subindo para coletar também, viu aquela cena. Ele volta correndo para a caverna e fala: H salvou a gente, tinha um urso vindo para cá para nos devorar na caverna e ela o matou. Né? Vira um mito, né? E eles tiram o pelo daquele urso, o couro, né? E fazem uma vestimenta para H, põem as mandíbulas na testa dela aqui. E ela está tremendo ainda, pálida, não está sabendo o que aconteceu, né? Comem aquele urso por 2 semanas. Ela salvou. E depois de alguns meses, quando alguém de um outro grupo acaba aparecendo ali e pergunta: quem que é essa na parede? Aí pintaram a Garne. Ah, um dia 6 ursos estavam vindo para cá, para a nossa caverna, e a H matou os 6. Passa mais 1 ano, 2. Um dia, todos os ursos estavam vindo para cá Um e exército de ursos. chegaram até a porta da caverna. A gente não sabia o que ia fazer. H desceu do céu e matou todos os ursos para nos proteger. Pronto, ela já está lá no céu. E as histórias servem para isso, para fazer a gente ter esperança de que a gente vai conseguir. Uau. É isso. Obrigado. Obrigado pela resposta. Vai, Imagina. vai me ajudar vai me ajudar a encontrar a minha resposta para essa pergunta também. Boa. É, é, André, você já falou sobre os 40 Luas, que é o seu próximo lançamento, né? Sim. Você tem mais algum projeto que você quer divulgar, que você quer falar com os meus ouvintes, com o pessoal do Enquanto Você Conta? Sim, o primeiro projeto que será impresso da Wolfpack, né? Tomara que eles entendam que o curso é hardcover. Se alguém for procurar, quiser aprender com esse senhorzinho de Osasco, o curso é hardcover. O Wolfpack é outra coisa. O Wolfpack é minha agência de produção de conteúdo, porque as empresas de conteúdo, as maiores editoras, vêm encomenda alguma história para mim. Eu não consigo mais escrever, não tenho mais tempo. Mas também não vou virar as costas para essas editoras incríveis, e também streaming, né? Então eu escrevo com as salas. E o primeiro que vai sair é o Lilith de Malvera. São 5 livros. Uau! E vai sair assim numa paulada, assim. Vai sair, já estamos com 3 deles prontos. Que incrível. E sai
no final desse primeiro semestre. Ok, interessante. Bastante coisa aí. 2024 promete, então. Sim. 2024 tá interessante. Eu tô querendo chamar o pessoal da UFPEC para gravar mais episódios aqui do Conta Você Conta. E a gente pode até depois gravar episódios com todo mundo conversando aqui, batendo um papo. Acho que vai ser interessante. Maneiraço. André, muito obrigado por ter vindo. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo. Um prazer conversar com você. Espero vê-lo mais vezes. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Abração, direto de Osasco.